vida a serviço do Brasil. Recebe o afeto que fizer em nosso peito juvenil. Getúlio Vargas, em contato direto com os trabalhadores do Brasil, presta conta dos atos do seu governo, num exemplo do mais puro sentimento democrático e prova de respeito e amor ao povo, recebendo as mais inequívocas demonstrações da confiança popular em todo o decurso de sua construtiva vida política. As promessas do candidato da Aliança Liberal e as afirmativas do discurso de posse do chefe do governo provisório em 13 de novembro de 30 foram ultrapassadas, pois conseguimos organizar o trabalho nacional segundo os princípios cristãos da justiça social, sem abalos econômicos. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Ele sabe perfeitamente o que isso vale, o que isso representa como patrimônio cultural e material, sobretudo na hora de lutas e incertezas que vive o mundo, quando os povos civilizados sofrem provações tremendas, divididos e dizimados pela guerra. Os nossos atuais acusadores esquecem que mesmo antes de sermos agredidos e levados à beligerância, já mantínhamos estreita cooperação política, econômica e militar com os Estados Unidos, fornecendo-lhes materiais estratégicos e permitindo-lhes utilizar as nossas bases aéreo-navais do Nordeste. Adormeciam no comodismo farto, deixavam-se ficar à sombra das leis do regime que hoje condenam como ilegal e caduco. Fomentavam, através de boletins anônimos e sabotagem da quinta coluna estrangeira, tentando impedir o envio da força expedicionária, desprestigiando as forças armadas e semeando pânico nas populações. Se, nas incertezas do futuro, houver ocasião em que possa, mesmo ausente das responsabilidades governamentais, trabalhar pelo vosso bem-estar e felicidade, contai comigo e com a minha cooperação leal e desinteressada. As agressões
e as injúrias com que se tem procurado atingir o chefe da nação nada significam para mim. Considero-as também um ônus da vida pública. Numa época de graves preocupações como a que vivemos, torna-se imperioso pensar com lusteza e serenidade. A hora nacional é de esforços, de coesão para fins mais altos, que os incapazes de construir, por deformação natural ou vocação anarquista, prossigam na sua triste e desmoralizadora tarefa. A humanidade é uma só. Os povos dependem uns dos outros e não podem viver isolados. Desejando a paz para todos e preservando a nossa própria tranquilidade, permaneceremos fiéis aos ideais de fraternidade humana e contribuiremos ao mesmo tempo para o engrandecimento da pátria brasileira. Getúlio Vargas deixa o estádio sob estrondosa manifestação popular. Getúlio Vargas cuida do lar do trabalhador brasileiro. Aqui o vemos inaugurando as primeiras casas de uma série que planejou para todo o território nacional como habitação condigna dos obreiros da grandeza do Brasil. Mais lares se levantam por iniciativa de Getúlio Vargas. Ei-lo plantando a pedra fundamental de mais casas populares. Não se constrói uma nação sem um proletariado capaz. Getúlio Vargas organiza o exército de trabalhadores especializados, dando-lhes a Escola Técnica Nacional, orientando o ensino profissional, assim evidenciando a consciência que tem da missão imposta pela pátria aos seus trabalhadores. Ele, em São Paulo, numa das muitas escolas profissionais construídas no seu fecundo governo, ao lado de Adhemar de Barros, dinâmico chefe do Executivo paulista. Todos os setores da economia merecem sempre a máxima atenção de Getúlio Vargas. Ele incentiva a agricultura, a pecuária, a indústria, o comércio e a grande siderurgia. Ei-lo inaugurando uma exposição de pecuária.
Vargas fomenta a produção do carvão mineral de Santa Catarina, essa riqueza da nossa terra tão necessária à independência econômica do Brasil. Getúlio Vargas vence os descrentes, constrói Volta Redonda, o marco definitivo da redenção econômica do Brasil. Vemo-lo dando início à corrida triunfal e férica do aço brasileiro. Rasgando novos horizontes para a pátria, Getúlio Vargas determina o movimento da primeira máquina da Fábrica Nacional de Motores. Getúlio Vargas, desmentindo opiniões contrárias, arranca do subsolo da Bahia o petróleo brasileiro, o ouro negro que por si só poderá libertar a pátria da dependência econômica do estrangeiro. Ele apresenta ao mundo o que o Brasil produz. Nesta Feira Internacional de Amostras, prova o progresso que o seu governo renovador imprimiu a todos os ramos das atividades nacionais. Getúlio Vargas reforma os antiquados sistemas de seguros entre nós, apresentando o Instituto de Resseguros do Brasil, que é uma garantia econômica geral. Getúlio Vargas entrega aos brasileiros hospitais condignos, modernos e eficientes, num largo plano de preservação da saúde nos campos e nas cidades. Temos aqui o modelar hospital dos servidores do Estado. Eis o leprosário de Curupaiti, onde, graças a Getúlio Vargas, o anceniano encontra consolo para os seus sofrimentos. Getúlio Vargas entrega aos valorosos soldados do Brasil o Hospital Central do Exército. Os hospitais Getúlio Vargas e Miguel Couto, duas valiosas contribuições do grande estadista aos seus patrícios. Para as crianças, uma das grandes preocupações de Getúlio Vargas, se inicia a construção do Instituto de Puericultura. Getúlio Vargas enfrenta o magno problema dos transportes do Brasil. Ele eletrifica estradas de ferro. Ei-lo assistindo à arrancada triunfal de um trem elétrico. Getúlio Vargas rasga estradas para todos os quadrantes do Brasil.
Vemos agora a grande rota para o norte. Aqui, novas rodovias por ele construídas. E aqui, as estradas de ligação entre sul, centro e norte do país. Getúlio Vargas inspeciona as obras de remodelação de uma das mais belas estradas da cidade maravilhosa, orgulho dos brasileiros e encanto para os turistas. Getúlio Vargas, comungando os mesmos sentimentos religiosos do seu povo, assiste à missa celebrada em sua homenagem pelo bispo Dom José Pereira Alves. Ele e o seu povo, possuídos os mais elevados sentimentos de civismo, participam das comemorações do cinquentenário da bandeira, na missa votiva rezada pelo saudoso cardeal Dom Sebastião Leme. Darcy Vargas, encarnação dos mais belos sentimentos da mulher brasileira, recebe espontâneas demonstrações de amizade do povo por ocasião de sua chegada ao Rio de Janeiro. Dona Darcy Vargas abre os portões do Palácio do Catete e acolhe em seus braços protetores aqueles que esperam Papai Noel. Ela distribuindo brinquedos e utilidades às crianças. A primeira dama do Brasil escolhe o local para a construção da Cidade das Meninas, que representa um dos mais altos pontos de sua grande obra de assistência social. A ilustre senhora Getúlio Vargas entrega aos desvalidos da capital da República o abrigo Cristo Redentor. As obras de assistência social de Getúlio Vargas e de Dona Darcy Vargas se alargam pelo Brasil afora. Vemos Getúlio Vargas inaugurando o preservatório Almirante Protógenes Guimarães. Grandes iniciativas do seu governo são inauguradas em São Paulo. E com ele se vê nesta ocasião o saudoso Dr. Fernando Costa.
No estádio do Pacaembu, recebe ele a entusiástica manifestação de apreço do povo, o seu grande amigo de todas as horas. Paraná, o povo lhe testemunha gratidão pelas grandes providências administrativas que tomou em favor do próspero Estado. Mais para o sul, nos Pampas, o povo gaúcho recebe Getúlio Vargas com eloquentes demonstrações de carinho. Depois, no até então esquecido Nordeste que Rui Barbosa considerava a zona escravizada do Brasil, Getúlio Vargas liberta o povo econômica e politicamente, construindo colossais obras de engenharia, estradas, açudes, hospitais e escolas. Getúlio Vargas, unindo ainda mais brasileiros e uruguaios, constrói a ponte que liga o Uruguaiana a Passo de los Libres. E recebe grande manifestação de todas as classes sociais, então reunidas para homenageá-lo. Getúlio Vargas dota o país de notáveis estações de cura. Getúlio Vargas recebe calorosa manifestação do povo fluminense. Getúlio Vargas atende ao problema angustioso do abastecimento de água capital da República. Vemo-lo em Ribeirão das Lages, examinando a nova adutora de sua iniciativa. Getúlio Vargas leva a civilização ao Brasil Central. Sobrevoando as zonas dos índios chavantes,
ele examina o local onde se fixou a primeira povoação, entre os rios da Morte e das Garças. Inaugurando a moderna imprensa nacional. Profissionais da imprensa confraternizam com Getúlio Vargas. Os produtores cinematográficos agradecem a Getúlio Vargas a proteção criadora do cinema nacional. Na Associação Brasileira de Imprensa, Getúlio Vargas almoça com jornalistas. Getúlio Vargas lança a pedra fundamental e inaugura o Palácio da Guerra, um edifício condizente com a alta missão do Exército Nacional. Getúlio Vargas presente a parada militar em honra à data da independência. No auge do entusiasmo, rebenta os cordões de segurança para se aproximar de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas em piquete, animando o aperfeiçoamento da produção de explosivos para a defesa nacional. Em sua companhia, desce o eminente Dr. Adhemar de Barros. Outra gigantesca obra de Getúlio Vargas, o novo arsenal de guerra, onde o vemos em meio aos trabalhadores e militares. Uma passagem heróica da nacionalidade é lembrada por Getúlio Vargas neste lindo monumento que fez erigir aos bravos de Laguna e Dourados. Getúlio Vargas preside a uma cerimônia na Escola Técnica do Exército. Ei-lo entre os oficiais que se aperfeiçoam para a segurança da pátria. Junto
Junto à estátua do bravo Marechal Duque de Caxias, patrono do glorioso Exército Nacional, Getúlio Vargas condecora nossos brilhantes oficiais. O general Agustín Justo, então presidente da Argentina e grande amigo do Brasil, recebe das mãos de Getúlio Vargas o freito de amizade do nosso povo. Desfila aqui o primeiro escalão da FEB, que sob a égide de Getúlio Vargas defendeu a democracia nos campos do Velho Mundo. Getúlio Vargas renovou a esquadra brasileira, dando novas possibilidades de construção ao arsenal de marinha. Eiro lançando ao mar o contra-torpedeiro Marise Barros. Assiste em seguida ao lançamento do monitor Paraguaçu, também de construção brasileira. Sob as ordens de Getúlio Vargas, 5.000 operários especializados em construções navais montaram os contra-torpedeiros APA e Acre, iguais aos melhores do mundo. Na ilha do Viana, Getúlio Vargas lança ao mar mais 2 unidades de guerra. Mais navios de guerra são dados ao Brasil por Getúlio Vargas. Ele dá, assim, navios de guerra modernos à gloriosa Marinha Nacional, aparelhando-a para a defesa das nossas costas e manutenção da liberdade em nossos mares. Vargas constrói o Departamento de Educação Física da Marinha para o aperfeiçoamento dos marinheiros do Brasil. Getúlio Vargas dá asas ao Brasil. Estes são os primeiros aviões produzidos em série. Getúlio Vargas, como benemérito da aviação, é aclamado nas comemorações nacionais do Dia da Asa.
Getúlio Vargas dota o Brasil de bases aéreas ultramodernas e de eficiência incalculável. Getúlio Vargas recebe das mãos do seu dedicado amigo, o grande ministro da Aeronáutica Salgado Filho, a condecoração da Ordem do Mérito da Aeronáutica. Os escoteiros do Brasil reconhecem o incentivo que sempre receberam de Getúlio Vargas, fazendo-o presidente de honra daquela entidade nacional. Getúlio Vargas é o ídolo das crianças. Na rua Paissandu, elas correm para abraçá-lo. Nos seus passeios matinais em Petrópolis, Getúlio Vargas atende a todas com atenção e carinho. Getúlio Vargas, cercado dos chanceleres de todos os países da América, na terceira reunião de consulta dos governos do hemisfério ocidental, recebe as homenagens do Mundo Novo. Mobilização da mocidade, obra inesquecível de Getúlio Vargas. Ei-lo emocionado assistindo à brilhante parada do Brasil de amanhã. Pracinha, que a voz de Getúlio Vargas partiram para a defesa da democracia, o líder do Brasil os recebe a bordo, encarnando os sentimentos de gratidão de nossa grande pátria. As palavras de Getúlio Vargas, que foram a própria voz do Brasil, de anseios pela liberdade dos povos irmãos da Europa, ensanguentados pela incompreensão e pela luta que ele nunca desejou, mas que aceitou em nome dos mais altos sentimentos de humanidade.
proclama: a nação o quer e ele voltará. Ao estádio do Vasco da Gama afluiu grande massa popular ansiosa por ouvir a palavra do senador Getúlio Vargas por ocasião do seu primeiro comício político na capital da República em favor de sua candidatura à presidência da República. O povo que superlotou as dependências do grande estádio, gentilmente cedido pela diretoria do Clube Cruz Maltino, aguardava com entusiasmo a chegada dos líderes políticos. Getúlio Vargas, acompanhado do governador de São Paulo, Dr. Adhemar de Barros, e outros próceres políticos, ao entrar no estádio, foi recebido com delírio pela multidão, constituindo uma verdadeira apoteose ao candidato à presidência da República pela coligação PSB-PTB. Assumindo a tribuna, o Dr. Getúlio Vargas agradeceu aos trabalhadores ali reunidos a grande manifestação de que fora alvo. Em seguida fez uso da palavra o deputado Café Filho. Adhemar de Barros também se dirigiu ao povo carioca como líder do movimento em prol da candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República. Getúlio Vargas, ao terminar o seu discurso, concitou a grande massa presente a comparecer às urnas em 3 de outubro.